Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a organização do simpósio pelo convite. Para mim é sempre um prazer poder voltar aqui à Unicamp. Eu estudei aqui, me formei, fiz residência aqui. Mas como o tempo é apertado, a gente vai tentar lançar algumas ideias pontuais aqui, para tentar depois talvez fazer um debate. A proposta da minha apresentação é, depois de uma pequena introdução geral sobre a racionalidade biomédica, a biomedicina e a sua prática social, que são algumas ideias, digamos, pensadas e localizadas, a gente discutir, eu vou tentar expor um pouquinho algumas ideias que são essas 5 aqui que eu lancei. Eu vou tentar fazer um raciocínio, uma argumentação e alguns comentários. Como a gente já vai apertado pelo tempo, eu vou ser meio telegrafo. Uma primeira introdução que eu queria falar é que eu não vou falar especificamente do ponto de vista teórico e analítico sobre a racionalidade biomédica ou a racionalidade médica da biomedicina, conforme a categorização proposta pela professora Amadeu Luz, que já foi feita, de certa forma, em muitos textos. Eu citei ali no meu slide, pode passar o próximo, brilhantemente, pioneiramente, pelo Kennedy Camargo, professor lá do Rio de Janeiro. Então, eu vou um pouco pular essa parte de falar sobre as dimensões, como seriam essas dimensões da racionalidade médica na biomedicina, para a gente avançar um pouco além dessa parte, digamos, mais introdutória, de apresentá-la. Eu vou um pouco dado por sabido, digamos assim, creio que a minha apresentação vai se fazer entender, eu acho que não vai ser prejudicada se eu pular essa primeira parte. Então, eu vou falar sobre a biomedicina e a racionalidade biomédica, considerando que o saber e prática dos médicos na sociedade são dimensões muito entrelaçadas, tem alguma, digamos, autonomia relativa, um certo corpo próprio em cada uma, mas tem uma ligação muito forte. E também não vou falar sobre a biomedicina inteira, vou falar particularmente sobre uma grande maior parte dela, que eu chamei aqui de medicina ambulatorial, que, curiosamente, deixa de fora as instituições mais importantes pelas quais é mais famosa essa medicina, historicamente, que são os hospitais. Os hospitais têm 1% dos doentes, notadamente, claro, os mais graves, os que estão em risco de vida, etc. Mas eu não vou falar deles aqui, porque, enfim, tenho que focar e aproveitar o tempo. Eu vou falar sobre a prática social da medicina ambulatorial, a medicina dos doentes que estão bem indo e vindo para casa e voltando. E vou também fazer alguns comentários específicos sobre a nossa realidade brasileira, compreensivelmente. Bom, o primeiro comentário que eu queria falar aí no introdutório de ordem geral é sobre uma coisa que calha, inclusive, com a apresentação da manhã da doutora Lívia, que é sobre a relação da racionalidade biomédica com a ciência. É inevitável não falar do conhecimento científico, da biomedicina, ao se falar de racionalidade médica, biomédica. E eu quero defender aqui, digamos assim, muito sucintamente, porque eu não tenho muito tempo, embora eu acho que haja suficiente literatura e acúmulo social e teórico para se defender, vou ser muito rápido nesse respeito. Um esqueminha que eu tentei simplificar com essas flechinhas, que é o seguinte: também foi descrito em certa medida de outro jeito lá pelo Kennedy Camargo nos seus textos sobre racionalidade médica da medicina ocidental contemporânea, que é a nossa biomedicina, a racionalidade médica, se fundamenta, ela é sustentada por uma cosmologia, uma cosmovisão cientificamente completamente ultrapassada e obsoleta, porque ela é materialista, newtoniana, cartesiana, etc, que no ponto científico não tem mais graça nenhuma, isso é tudo muito ultrapassado, mas isso é o que sustenta a nossa medicina, e inclusive é o que faz ela cada vez mais na moda, mais desejada, e a maior parte das promessas dela estão no desenvolvimento e detalhamento desse tipo de paradigma, entendendo aí a concepção, cosmologia e ligada com o diagnóstico, práticas terapêuticas e práticas preventivas.
Então a gente tem um certo paradoxo que a biomedicina, que é ligada à ciência, não é ligada à ciência de ponta. Conforme inclusive a doutora Lívia apresentou de manhã, temos pesquisas na biologia, na medicina, que apontam para direções muito legais, mas que não tem nada a ver com a prática social da medicina. E essa situação não é nova. Essa situação, desde que eu me formei como médico, há quase 25, um pouco mais, 2 décadas e meia, 3 décadas atrás, pelo menos, talvez 4 décadas, é muito claro. Ou seja, a gente tem linhas de pesquisa, de desenvolvimento científico muito potenciais, muito auspiciosas, muito interessantes, que mexem com complexidade, com novos modelos teóricos, que ultrapassam, digamos, o mecanicismo biomédico, mas elas não têm perspectiva, curto e médio prazo, de chegar na terapêutica prática, numa abordagem das pessoas doentes, outras que estão adoecendo, ou para prevenir, ou para cuidar delas. Um pouco por causa dessa situação, tanto quanto paradoxal, ou seja, o avanço científico não alimenta a medicina, ao contrário, tem se realimentado a si mesmo numa lógica cientificamente ultrapassada, é que eu vou desviar de pensar a medicina no seu extrato teórico, no seu conhecimento, na sua doutrina e na sua cosmologia, do ponto de vista da racionalidade, e vou fazer o resto da minha fala pensando na sua prática social. Porque a prática social da medicina é uma coisa que está muito ligada ao conhecimento, ao saber e aos modelos teóricos, às generalizações simbólicas, aos valores, eu vou falar um pouquinho disso, mas tem uma dinâmica própria por si, ela tem uma relativa autonomia, tem muitos jeitos de praticar a medicina. Eu vou falar um pouquinho mais disso para frente. Muito bem. Falando um pouco ainda sobre, de uma forma genérica, sobre a racionalidade biomédica, temos aqui as características mais clássicas e conhecidas de todo mundo, que são características que são problemáticas do ponto de vista do cuidado, da intervenção terapêutica, certo? Não obstante isso, não vou nem me deter aqui a explicar, falar do caráter analítico, mecanicista, generalizante. Não vou me dedicar a falar sobre a cultura, que é uma cultura muito forte na prática social da medicina, que advém da formação médica e que advém, por sua vez, herdeira da herança do desenvolvimento histórico da medicina, que é um aprendizado intra-hospitalar e que é eminentemente, digamos assim, mecanicista, controlista, intervencionista e grosseiro, porque trata-se de manter a máquina funcionando, devolvê-la para fora do hospital com vida, digamos assim. Isso é uma coisa muito importante, mas a gente vai retomar mais para frente, só por isso que resolvi comentar. Não obstante todos os problemas da medicina científica, da biomedicina, ela é a nossa medicina oficial, nas sociedades ocidentais. A maior parte de nós e das pessoas em geral acredita muito nela, no conhecimento científico, e a gente depende dela em muitos casos, embora esses casos, repito, sejam uma pequena minoria dos acontecimentos. Quando a gente acha que está meio mal, está meio grave, a gente procura ela. Dificilmente, a ínfima minoria das pessoas dispensam o cuidado biomédico quando a coisa começa a apertar, digamos assim. Então, eu primeiro queria assinalar essas 2 ideias. É meio incontornável. Nós precisamos pensar, de um ponto de vista que retoma um pouco a minha origem, que é a minha função docente, de pensar do ponto de vista de saúde pública, de medicina social, enquanto sociedade, que nós temos que considerar a biomedicina então a gente vai ter que trabalhar com ela. Temos que usá-la e oferecê-la para as pessoas. Aqui no Brasil a gente tem um problema adicional, a gente tem uma apartheid social muito grande e também um pouco paradoxal. Por quê? Porque a grande massa da população ainda não vive num sistema, digamos, público, que infelizmente é feito só para os pobres, que é a maioria da população, e que é relativamente mal estruturado e precário. Mas que é rico em oferta de medicina ambulatorial do ponto de vista generalista, particularmente nos últimos anos, a partir da atenção primária fundamentada, reorganizada pelo Programa Saúde da Família. Mas que a gente, classe média, acadêmico, universitário, profissional de saúde, pesquisador e docente, quase não usa, muito pouca gente usa o centro de saúde do seu lar.
os intelectuais da classe média, média alta, os ricos, tendem a usar a medicina privada, que padecem intensamente também dos males da biomedicina, porque é uma medicina diretamente de acesso direto ao especialista, normalmente de livre escolha, e normalmente numa prática social que abusa dos recursos pesados, perigosos da medicina. E esse aqui a gente entra no segundo tópico que eu queria trabalhar, na segunda ideia. Pode passar. Pode passar, que é a biomedicina como uma medicina muito perigosa e muitas vezes muito inadequada. Eu posso ficar muito tranquilo a falar disso porque fui médico a maior parte da minha vida, ainda hoje atuo como médico, digamos, nas horas vagas da vida docente, com vizinhos, parentes, amigos e alunos de vez em quando. Então, assim, os recursos terapêuticos que a gente desenvolveu, que a medicina tradicionalmente desenvolveu, que é a quimioterapia, ou seja, os remédios à base de produtos químicos purificados, normalmente industrializados agora, cirurgias, são relativamente muito agressivas e muito iatrogênicas, ou seja, podem fazer muito mal à saúde, na grande maior parte dos adoecimentos. Que grande maior parte deles é essa? Não se sabe, mas estima-se que pelo menos metade ou mais do que as pessoas sentem, isso não só falo da minha cabeça, tem uma literatura relativamente farta e convergente a esse respeito nos estudos sobre medicina social, sobre demanda e cuidado nos sistemas nacionais de saúde públicos. Metade, um pouco menos, um pouco mais, das pessoas que sofrem precisam de ajuda e os médicos não conseguem fazer diagnóstico, o que fazem, no mais das vezes, é dar-lhes produtos químicos que cedam os seus sintomas. E não conseguem fazer uma interpretação, normalmente não é nada, vai melhorar. Enfim. Então, a gente tem um perigo muito grande de iatrogenia. A gente abusa da química, e, em certa medida, se o acesso é direto à medicina especializada, se abusa muito da cirurgia também. Então, a parte de terapêutica, do ponto de vista do tratamento dos adoecidos, já dos doentes, a biomedicina, para a grande maior parte das coisas, ela está cada vez mais, o seu uso criterioso, de muito boa qualidade, está cada vez mais restrita do ponto de vista de intervenção. Isso é uma coisa muito curiosa. Eu dou aula na residência de medicina de família, as pessoas de nova geração vivem na internet, e cada vez mais eu tenho que analisar meta-análises, estudos clínicos que mostram que a gente usava antibiótico para sinusite, para rinite, para otite, para amidalite, para não sei o quê, e cada vez mais vai se diminuir. Para efeitos da diarreia, para isso, para aquilo, e a tendência do conhecimento científico de ponta da medicina é começar a encolher o uso agressivo dessas drogas e não temos outras coisas para fazer, para dar na biomedicina. Começa a aumentar o vazio de cuidado nessa terapêutica. Se a gente for pensar de um ponto de vista muito qualificado, um pouco ligando com as pesquisas de ponta. Por outro lado, eu queria gastar 2, 3 minutinhos falando sobre prevenção. Por quê? Porque prevenção é uma coisa em que a medicina cresce muito. E cresce violentamente e muito perigosamente. Tem 2 tipos básicos de prevenção, categorização grosseira que foi proposta por um grande cientista, epidemiologista inglês, que chama Geoffrey Rose, que eu não canso de fazer propaganda dele, que fala que a gente tem uma prevenção a menos. O que é a prevenção a menos? Prevenção a menos é a prevenção que a gente orienta as pessoas para terem uma vida, diminuírem os excessos evidentemente morbígenos, que vão lhes causar mal. Então, vai ter que estar muito parado, então fique menos sedentário, vai se mexer, porque o nosso corpo é feito para se mexer. Você está fumando muito, diminua se possível, para. Você está comendo muito lixo, a gente vive comendo muito lixo, diminua o lixo, vamos comer comida mais saudável, comida que está viva, de preferência coisas que a gente pega na hora, no tomar, ou compra na feira, comidas orgânicas, saudáveis, etc. Prevenção a menos é muito simples, muito fácil de fazer, muito convergente com a maior parte das outras racionalidades médicas. É importantíssima, mas é a que está menos ibope na biomedicina. Existe uma outra coisa que dá muito mais ibope, dá mais na moda, dá mais dinheiro, e todo mundo quer fazer, que Rose chamou de prevenção a mais. Prevenção a mais é a prevenção que a gente faz através de intervenções que a gente não faria sozinho, que a gente depende de alguém que vai dar um remédio para a gente, vai fazer um exame, a gente tirar um raio-x da gente, colher um exame corporal da gente, se eu for mulher,
tomar o colesterol, a gente fazer um exame de sangue. Todos esses procedimentos são procedimentos preventivos, que geram muito custo, que tem um potencial medicalizante muito grande e recentemente muito bem estudado agora, com um potencial de dano muito grande, muito maior do que se pensava. Quero dar dois exemplos muito clássicos. O da prevenção do câncer de próstata, que até hoje no Brasil se acredita, sabe lá por quê, pela uma inércia de otimismo com relação à prevenção da medicina, que as pessoas acham que tem que fazer exame de próstata quando temos consenso científico na maior parte da sociedade, de medicina sofisticada do mundo, de que não se deve fazer nada em relação ao câncer de próstata, a não ser prevenção a menos, comer comida orgânica, saudável, etc. Então não vamos fazer exame de próstata, não falemos para os nossos pais, para os nossos... Bom, gente, não estou falando minha opinião, estou falando que está escrito nos livros da boa medicina atualizada, sobre biomedicina, racionalidade biomédica. Então, prevenção de câncer de próstata é uma coisa muito famosa, tentou-se validar isso, divulgou-se isso para os homens do mundo, e hoje se concluiu que houve mais malefício do que benefício. Beneficiou alguém, claro, teve gente que foi beneficiada, mas teve muita gente que foi lesada. Curiosamente, quero trazer esse segundo exemplo, que vou falar muito rápido, porque o tempo está acabando. Temos hoje uma polêmica muito franca no mundo da literatura especializadíssima, que é sobre a mamografia, a prevenção de câncer de mama, também um grande, importantíssimo quadro, muito raro, porém, que mata, câncer do segundo grau de morte, que todos acreditávamos até pouco tempo atrás que as mulheres deviam fazer, antigamente fazer autoexame, hoje faz muito tempo não precisa fazer mais, e fazer mamografia de rotina. E hoje a literatura está de cabelo em pé, porque foram reduzindo a estimativa da redução da mortalidade por câncer de mama, que seria derivada da mamografia feita por rastreamento, por screening, para as pessoas que estão saudáveis, que não sentem nada. Que essa é a definição do rastreamento, do screening. E hoje tem uma série de revisões saindo, inclusive uma recente agora nesse ano, e vários estudos do ano passado retrasados, nos últimos 3 anos, mostrando que, de fato, parece que a redução teórica, que era para ser 40%, parece que é 15%, e se for apertar, a metodologia fica 10%, e se for comparar com os danos, o sobrediagnóstico, o sobretratamento das pessoas que não iam ter nada, mas que foram diagnosticadas, acharam que tinham câncer, sofreram cirurgia, é muito significativo, é muito grande. A literatura está aí, é fácil, se alguém tiver curiosidade, está aqui no meu pendrive, posso botar os papers para todo mundo. E hoje a gente está diminuindo a prevenção a mais. A pesquisa científica de ponta relacionada à medicina, saúde pública, prevenção. Promoção da saúde, muito pouco de prático, a não ser essas recomendações que são coerentes com a prevenção a menos. Certo? A abordagem preventiva, só para comentar, ela é excelente, muito importante na abordagem populacional, pensando do ponto de vista de condições de vida para a população como um todo. Isso é uma coisa muito pouco praticada e foge muito ao escopo do atendimento individual, uma coisa para a saúde pública para os governantes. Pode passar, está repetido, pode passar. Muito bom. Falei um pouco dos perigos da medicina. A maior parte das pessoas adoece e, na verdade, precisaria talvez de algum cuidado que transcende sua autonomia familiar e cultural, mas é muito provável, e cada vez mais está ficando mais fácil de dizer isso, que as pessoas se beneficiariam mais de outros tipos de cuidado que não o cuidado biomédico. Mas, de qualquer forma, a gente precisa reformar a medicina, a biomedicina, na sua prática social. E existem muitas diretrizes e indicações consensuais na organização dos sistemas de saúde e na prática médica, que estão estabelecidos, só que não se praticam. Eu só quero reafirmá-los muito rapidamente. Primeiro, devemos todos, pobres e ricos, inclusive, dar preferência pela abordagem médica generalista. Tradução disso para o mundo oficial médico, institucional, hoje devemos todos procurar um médico de família, pela especialidade médica, e que é especificamente treinada para fazer uma abordagem um pouquinho menos fragmentária, um pouquinho mais integrada, um pouco mais holística, um pouco mais levando em consideração aspectos sociais, psicológicos, etc., espirituais e relacionais das pessoas. Ainda numa abordagem biomédica. Então, ênfase na medicina generalista, na medicina de família, na clínica geral,
Do ponto de vista social da organização de sistemas de saúde, também é uma convergência muito grande da literatura, que se a gente pensar a biomedicina como um grande desenvolvimento da ciência, das sociedades ocidentais e da humanidade, e que todas as pessoas da sociedade deveriam ter acesso a ela, ou seja, pensar o cuidado médico como direito de cidadania, que é uma coisa que está colocada na nossa legislação no Brasil, em vários países ditos desenvolvidos, europeus, nórdicos, Canadá, etc., a gente vai oferecer a biomedicina através de uma medicina geral, primeiro, as pessoas não vão poder escolher ser especialista, elas vão passar ao médico geral, e pensando na organização social disso, vai fazer através do que a gente chama de atenção primária à saúde, que é uma rede de clínicas espalhadas pelo país, nos bairros, onde tem um médico geral, um médico generalista lá, que vai cuidar das pessoas ao longo do tempo, de uma forma um pouco mais integral, com acesso relativamente fácil para todo mundo, que é a questão da universalidade. Tem uma coisa muito importante na prática social da medicina nesse esquema da atenção primária, que é típica dos serviços nacionais de saúde públicos e universais, que é o fato de que há um vínculo a ser construído, é induzido e cobrado administrativamente pelo sistema de saúde, pela sociedade, entre o profissional e o usuário. Por quê? Além disso ser muito mais barato, que é uma grande, maior parte da justificativa dos burocratas, dos gestores do mundo, isto é melhor, porque obriga o médico a ter que se entender com o seu doente e acompanhá-lo para ver o resultado do seu trabalho. Isso faz mudança na maneira como o médico encara seu próprio conhecimento e as suas práticas, qualifica as práticas. É uma estrutura da prática, um arranjo da prática social que interfere, melhora, qualifica o cuidado biomédico. Isso é muito importante, muito pouco teorizado, muito pouco discutido. Além disso, os próprios médicos da medicina generalista, particularmente da Europa, desenvolveram mas é bem rapidinho, mais 2 minutos, desenvolveram metodologias clínicas para serem aplicadas na prática, não mexe com o conhecimento da epistemologia, mas novas metodologias como o método clínico centrado na pessoa, que é uma coisa clássica, desenvolvida lá, espalhada pelos canadenses. Por outro lado, o último comentário que eu queria fazer, e deixo para a gente explicar melhor nas perguntas depois, é que, através de experiências empíricas e do interesse progressivo dos próprios profissionais biomédicos, sejam médicos, sejam de outras profissões da saúde, pelas outras racionalidades práticas integrativas e complementares, a gente pode pensar que esses profissionais da biomedicina, da racionalidade biomédica, podem aprender coisas com as suas outras racionalidades e outras práticas. E isso a gente experimenta. Eu, particularmente, estou envolvido até os fios do cabelo agora, uma série de experimentações que têm sido muito promissoras, a gente pode falar dela depois, de ensinar coisas de outras racionalidades para os profissionais da biomedicina. Isso muda, eles mesmos têm reconhecido, falam para a gente, de investiga isso, pesquisa científica, isso muda a sua prática e o seu relacionamento com o seu próprio conhecimento e com o seu usuário. Muito obrigado, desculpa a gente o alongar muito tempo. Depois a gente pode esclarecer alguma coisa. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite do Nelson. A gente está fazendo parte do LAPACES, né, que é um laboratório de práticas alternativas complementares e integrativas. E é uma grande alegria e uma honra estar aqui com colegas desse naipe e também é uma honra representar a medicina antroposófica. Bom, a minha fala vai ser objetiva, olhando para realmente o cuidado e como a gente vai chegar nesse cuidado, né, individualizado, que a antroposofia pode, né, dar essa chance da gente oferecer ao nosso paciente. Um pouquinho, então, da história. Quando a gente fala em cuidado, inevitavelmente a gente pensa em profissões da saúde e nós chegamos no médico, né? O médico, então, na Idade Média, não existia ainda essa profissão médica, né? Então, os médicos não tinham uma identidade clara ainda, né?
A elite era cuidada pelos curandeiros respeitáveis, né? Por exemplo, o Galeno cuidava dos gladiadores em Roma, mas a população era cuidada pelos práticos, né? Que eram os médicos da época, né? Os leigos. No século XVIII, XIX, já nos Estados Unidos, então começa essa organização da profissão com um reconhecimento oficial, com escolas e tudo, mas o igualitarismo, né, esse movimento da época, requer para si a liberdade de cuidar do outro e que essa liberdade não deveria ser atrapalhada por leis e licenças médicas, né? Então, tudo isso para dizer que o cuidado, ele não tem dono, né? Todo mundo pode cuidar. E no século XX, então, começa a desvalorização do cuidado, né? Sobrepõe-se a técnica, né? E, como diz a professora Madel, e acontece a fetichização dos equipamentos e fármacos, né? Eles passam a ser idolatrados, né? Em detrimento do cuidado. Seguinte. Como diz o Freidson, né? Na profissão médica, o médico não teve em nenhum momento em sua história algo parecido com um monopólio, seja formal ou informal, sobre os serviços de cura, o que também nunca lhe foi concedido pelo Estado. Então, ninguém tem esse monopólio da cura. O cuidado pode ser realizado pelo próprio indivíduo, seus amigos, parentes, sendo praticamente impossível se impedir isso, né? Então, qualquer um pode cuidar. O cuidado não tem jurisdição exclusiva. Não tem uma área no mundo que só essa pessoa pode cuidar, só esse grupo profissional pode cuidar. Então, esse cuidado, não tendo jurisdição exclusiva, ele nunca está sozinho, sempre ele tem ajuda. Se for na casa, né, ele tem a ajuda da mãe, dos irmãos. Se for numa instituição, né, no hospital, ele tem a ajuda, além do médico, da sua equipe, né, dos enfermeiros, dos atendentes, etc. E nós temos os cuidados gerais, né, os cuidados do cotidiano, cuidados conosco mesmos, o cuidado da casa, do habitat, o cuidado no trabalho. E temos os cuidados específicos que, esses sim, requerem mais a especialidade, mais o conhecimento, a expertise. O cuidado, ele se dirige, ele deve se dirigir para a atividade própria. Então, quando a gente cuida de uma pessoa, a gente quer devolver àquela pessoa a capacidade de autonomia o quanto lhe for possível, não é verdade? Então, cuidar é emancipar, é minimizar dependências, é orientar, perceber, atentar e atender. Nós vamos ainda passar por esse atentar e atender, que eu vou fazer uma referência disso, e, sobretudo, ensinar. O cuidado, ele exige pedagogia, ele exige ensino, exige exercitar, exige fazer de novo, né? Quando um fisioterapeuta, por exemplo, está cuidando, né, ele tem que fazer aquela repetição de exercícios, ensinar de novo, e isso é que vai chegar a um resultado. Com o conhecimento da antroposofia, a gente tem a oportunidade de poder oferecer um cuidado individualizado. O que eu estou chamando de cuidado individualizado? É valorizar o contexto daquela pessoa e valorizar também a constituição dessa pessoa, a constituição desse indivíduo. Então, esses são os pilares básicos da antroposofia, né? Então, a gente pode olhar de baixo para cima.
nós vamos olhar a biografia humana. O que é biografia humana? Onde que esse cara, onde que essa pessoa está, onde que ele trabalha, como que é essa família, que idade tem essa pessoa, histórias de vida dessa pessoa. Então, assim, eu quero saber da pessoa, não só da doença. Eu preciso saber do temperamento dessa pessoa, porque eu nunca vou tratar um melancólico como eu trato um colérico, né? É bem diferente isso. Eu preciso saber como que estão essa composição 4 que a gente diz na antropologia, como estão esses corpos físico, etérico, astral e eu, né? Que correspondem à constituição física, à constituição vital, né? A constituição anímica e a organização do eu, que a gente pode também chamar de corpo espiritual. E aí nós vamos ver como que está essa trimembração. Trimembração do nosso organismo interno. O nosso organismo interno tem essa composição tripla, né? No nosso sistema neurosensorial, na nossa cabeça a gente pensa, no nosso tórax a gente sente e no nosso metabolismo a gente tem a capacidade do agir, do querer, de colocar as coisas no mundo, né? Então a gente tem que olhar como que são essas 3 entidades nesse ser. Depois a gente vai olhar as qualidades anímicas, né? Como que estão as formas planetárias. Se uma pessoa é mais jupiteriana, por exemplo, que tem um pensamento mais globalizado, que tem uma visão de mundo mais ampla, ou se é uma pessoa lunática. A pessoa de lua, ela é mais metódica, mais repetitiva. Então, todas essas qualidades compõem, né, a constituição desse indivíduo. Depois nós podemos olhar ainda como estão os 12 sentidos, né? Para quem não sabe, o Rudolf Steiner, né, o pai da filosofia, já define 12 sentidos, e olhar para essa formação, qual foi a data de nascimento dessa pessoa, né? Qual é o momento do zodíaco que ela nasceu, porque se eu vou fazer um curativo num virginiano ou numa virginiana, o curativo tecnicamente pode ficar ótimo. Se ele estiver feio, não funciona. Então, assim, o virginiano, que sou eu mesma, tem a coisa com a estética, né? Tem a coisa com a estética, né? Com a beleza, não pode ser feio, mesmo que o curativo tecnicamente esteja corretíssimo, não é? Seguinte, por favor. Então, nesse tratamento individualizado, nós vamos valorizar o contato com o paciente, nós vamos valorizar o vínculo, tentar formar um vínculo, né? Olhar por toda a biografia desse doente, que idade ele tem e daí por diante. E nós vamos situar esse problema, esse processo que ele traz para nós, no presente, passado e futuro. E nós vamos tentar colocar para ele, né, juntos, né? A primeira pergunta que eu faço para o meu paciente quando chega no consultório, eu pergunto assim: o que é que você trouxe para fazermos juntos? Né? Porque quem faz medicina sozinho hoje não está fazendo medicina, está fazendo outra coisa, né? Então, nós temos que ter, o paciente vem, o que eu tenho? Ele vem com essa pergunta, né? Que é o presente dele. O que, né? Essa perguntinha, o que sempre nos traz para o presente. Então, eu tenho que ter um diagnóstico compreensível, tempo para explicar, eu tenho que ter uma linguagem, uma terminologia acessível e clareza quanto àquilo que será necessário ser desenvolvido.
questão, por que eu cheguei a isso? O paciente pergunta isso. O porquê sempre remete ao passado. Então, o que é presente e por que é o passado. Então, nós vamos revisar os hábitos, os costumes, a alimentação, sono, situações de vida, relacionamentos, enfim, inclusive as situações kármicas que podem ser, que a gente considera na antroposofia também. O seguinte, e como eu vou lidar com isso? Né? Nós temos que responder essa pergunta. Como eu vou lidar? Então, o que vem nos traz para o presente, por que leva para o passado e como nos leva, então, para o futuro. Construir juntos uma maneira de lidar com esse problema. Né? Planejar as mudanças necessárias em conjunto. E aqui tem um exemplo muito interessante. Um garoto que tinha mucoviscidose. Mucoviscidose é uma doença, eu sou pneumologista, né? Então, lido com isso. É uma doença do pâncreas, mas que tem uma repercussão pulmonar grave. E, normalmente, a sobrevida é pequena, né? E um garoto pergunta para o pai, mas por que eu tenho essa doença? Uma doença hereditária. E o pai sabiamente responde para o garoto, eu também nasci com miopia. Então nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Né? Então, como fazer para lidar com isso? Né? Construir essa relação de confiança, de esperança e especialmente de liberdade. Especialmente. Porque você pode oferecer um tipo de tratamento, mas você não pode obrigar o paciente a fazer aquele tratamento. Você tem que respeitar a opção do paciente. Então, os processos que levaram à doença passada, o encontro com o cuidador, a doença atual presente e as mudanças, o compromisso para o futuro. Como eu tenho só 5 minutos, eu queria reforçar isso aqui. Saúde não significa perfeição. Saúde é viver na totalidade possível. Então, a pessoa teve um acidente e ficou sem uma perna. Ela não vai mais ter a perna. Mas eu posso trabalhar juntamente com ela para ela viver na totalidade que lhe é possível. Né? Isso é saúde. Né? Seguinte. E cuidar tem a ver com aprendizado. Essa é sempre minha tônica, né? Saúde se aprende. Então, os profissionais da saúde sempre precisam de uma boa dose de pedagogia. O profissional da saúde precisa saber ensinar. Né? Nós ensinamos tanto quanto os professores de profissão mesmo. Né? E quem cuida aprende tanto quanto quem é cuidado. Tem um livro desse francês, do Guénard, que chama Plus fort que la haine, mais forte que o ódio, que conta a história de uma criança que era muito maltratada e foi adotada por uma família, uma criança de 3 a 4 anos, mas ficou só 3 a 4 meses com uma família que era muito amorosa, e essa criança foi capaz de desenvolver uma amorosidade, apesar de ter voltado depois para a família, os pais biológicos a requisitaram novamente, ela voltou, mas ela foi capaz de desenvolver uma qualidade de amorosidade na vida adulta. Eu queria ainda trazer esse novo conceito de saúde, que muita gente já conhece, que é a salutogênese. Salutogênese é uma proposta de se olhar para a saúde a partir da saúde
não a partir da doença, né? Uma proposta de Antonovsky, e essa proposta ela tem como fio condutor um construto chamado senso de coerência, que tem 3 características: significância, inteligibilidade e manuseabilidade. Então, o que é significância? Dar sentido às coisas. Então, a saúde caminha paralelamente a esse nosso construir essa coerência. Então, a significância é aprender o sentido da vida, do outro e da natureza. Eu dou sentido à vida, a minha e a do outro. A inteligibilidade é compreender as coisas, né? Cuidar de nós mesmos, né? E cuidar do mundo que vivemos. Como que a gente compreende corrupção? É uma coisa difícil da gente compreender, mas isso pode ter começado na infância, naquele puxão de orelha que a professora não deu, né? Quando o menino fez uma peraltice lá, né? Enganou o professor e não foi punido. Isso é a semente para a corrupção, né? E a manuseabilidade, como fazer mudanças, né? Como aprender a ser resiliente, porque estresse é onipresente na nossa vida. A orientação das políticas de saúde para o 3º milênio da Organização Mundial de Saúde cita 50 vezes capacitar indivíduos a lidar com estressores, né? É a nossa tarefa para o 3º milênio. Só se mantém sadias as pessoas que compreendem, percebem o sentido e aprendem a lidar com a situação, né? Então fazem essa construção de coerência seguinte. Então, a Micaela Glöckler é a nossa diretora da seção médica no Goetheano, que é o Centro Mundial da Antroposofia. Ela fala que a antroposofia é um caminho de atenção. E eu queria dividir um pouquinho essa história de atenção, né, em atentar e atender. O atentar, né, quando você fala atenção, aí você tem que parar, né? O que foi? Cuidado, atenção para não cair. Olha o degrau, por exemplo. Pode ser uma polidez, uma cortesia, uma consideração, uma reverência. Fulano teve uma atenção, né? Um respeito. E o atender tem mais a ver com a prática mesmo da consulta. Então é o observar, o perceber, o responder, o acolher, o examinar, o ensinar. Enfim, essas duas coisas compõem essa ideia de atenção, que é diretamente que traduz o cuidado. Cuidar é atenção. Seguinte. Então, terminando, aqui mais ou menos o resumo de tudo que nós falamos, né? Cuidar é atentar, atender, emancipar, autoconhecimento e autocultivo, cuidado individualizado, totalidade possível, construção de coerência e saúde. Mas é também contato humano, sobrevivência. Um bebê que não é cuidado, ele não sobrevive. Manter a condição humana, partilhar o calor espiritual, é recordar que o ser humano tem essa característica divina, é humanizar. Seguinte, eu deixo vocês então com essa frase do Carl Poneck: deixe cada um tornar-se o que for capaz de ser, expandir-se até o florescimento, suportar todas as limitações e mostrar-se com toda a grandeza de sua dimensão e estatura, ser o que puder ser. Muito obrigada. Gente, boa tarde. Muito boa tarde a todos vocês.
Nelsinho, que eu estou vendo aqui na minha frente. Nelsinho, meu super obrigada por você, por eu estar fazendo parte do Lavasques, e eu por poder ter essa oportunidade de estar aqui nesse lugar hoje, né? Eu que tenho eu sou médico, tenho uma pequena experiência em homeopatia clínica, muito recente, muito pequena experiência em homeopatia, e também uma pequena experiência no mundo acadêmico. Tenho podido exercer isso agora no Lavasques, mas eu tenho uma pequena também experiência. Então, talvez muito menos do que todas as discussões teóricas que estão rolando nesse espaço, talvez eu tenha trazido algumas coisas mais do cotidiano para compartilhar com vocês sobre coisas que eu penso sobre a homeopatia e que, se de alguma forma, tem se encaixado na minha trajetória de vida. E só para dizer assim, o quanto é esquisito, eu sou uma pessoa que tem uma formação em terapia intensiva e pediatria, trabalhei grande parte da minha vida profissional em UTI pediátrica, e também em medicina de catástrofe, atuação em gerenciamento de situações de risco no Médecins Sans Frontières, atuando em situações as mais críticas possíveis. E agora estou aqui no Estácio para a gente fazer uma outra discussão. É um longo caminho, né? Não sei quanto que eu já estou me encontrando nele, mas muito obrigada por fazer parte desse momento. Né? Assim, um grande beijo. Então, gente, para começar a falar de homeopatia, para a gente tentar resumir um pouquinho, coloquei primeiro apresentar para vocês esse velhinho simpático, o Hahnemann, que nasceu num tempo, né, numa época de transição aí do século XVIII para o século XIX. Teria milhões de formas para apresentar este ser, inclusive falar de pensamento filosófico ou questões teóricas. Eu preferi apresentar dizendo que é uma época mágica de grandes pessoas, como particularmente Mozart, que nasceu bem pertinho dele, Haydn e Beethoven, até porque essa é uma referencial de mundo também, a história da música. Então, é nesse período que ele nasce. Então, ele se forma médico em situações bastante críticas, sem grandes condições familiares. Ele exerce a medicina entre os 24 e 32 anos, quando ele entra numa absoluta crise e, justamente com tudo que acontecia na medicina da época, ele resolve abandonar a medicina, então, porque ele não suportou. E ele foi viver de fazer traduções e estudos científicos, né, textos, produção científica na área da química, que ela diz. E neste movimento de vida, ele teve contato com uma experiência de traduzindo um texto no Cullen sobre questões químicas, e aí ele faz um link com a questão da terapia dos semelhantes, com todo o referencial de Hipócrates, né, a origem da medicina, né, ocidental, e aí, a partir desse link, é que ele começa a elaborar as teorias da homeopatia ao longo dos próximos anos, produzindo todo o seu material. Bom, aqui eu vou resumir um pouquinho, porque foi cortado um pouquinho o tempo, né, mas basicamente aqui para falar um pouquinho de tudo que estava acontecendo no século XVIII e assim, qual que era a crise dele, a crítica do Hahnemann. Ele não se conformava com os resultados que aquela medicina trazia para os pacientes dele. Ele reconhecia todo o esforço de produção científica, mas sempre voltado para conhecer a doença, focado na doença, e ele via toda a consequência da prática, que tinha uma pouca sistematização na época, ou não digo nem pouca, mas basicamente baseada na teoria dos humores de Hipócrates, e toda a dificuldade que isso tinha para chegar em alguns resultados. Então, lógico que esse link não foi exatamente assim, Hahnemann e Hipócrates, acho que tiveram outras pessoas nessa história, né? Mas enfim, para a gente tentar resumir aqui, para dizer para vocês que então, da onde que a essência da homeopatia, né, da doutrina homeopática é o vitalismo, né, da mesma forma que foi colocado aqui, com as diferentes concepções orientais. Aqui ele partiu de uma concepção de Hipócrates, né, ocidental, que era o seguinte, a physis, né, que esse conceito de physis, que seria esse princípio energético central de composição do ser humano, que esse princípio ele organiza o corpo e rege todas as funções. E ele tem a ver com a unidade do corpo e da alma, né? Que seria uma unidade indissolúvel, né? E que essa physis é a energia que rege o corpo. Obviamente que essa energia ela tem alguns mecanismos de ação, que eu não vou poder aqui explicar, mas basicamente um dos mecanismos desse ANAQ
ela está relacionada um pouquinho com o que a gente foi falando hoje de manhã, que são a capacidade, o movimento inerente do universo, do cosmos, de se mover, de se movimentar, de ser dinâmico. Então, o corpo, por sua vez, do homem, em relação com esse mesmo cosmos, teria essa atribuição. Além de outros mecanismos de ação, não vai dar tempo de entrar aqui em detalhe, mas também reconhecendo que esse mecanismo, essa unidade, ela se move pela ação do homem também, e não só pela natureza. E a propriedade dessa física seria as dinamis, e ele coloca a existência de várias dinamis, uma dinamis que é relacionada à totalidade do ser humano, que tem a ver com corpo e alma, e outras dinamis ou circulações de energia por todo o corpo, perseguindo vários caminhos, inclusive considerando os diferentes órgãos e sistemas do corpo. Na verdade disso, assim, dessa questão da concepção do vitalismo, né, nesse momento então, a gente tem uma questão de ruptura conceitual com o mundo anterior, né, da Idade Antiga, da tradição médico-religiosa, né, da tradição mágico-religiosa, em que então, neste momento, a saúde das pessoas e as doenças, né, a doença, ela deixa de ser uma obra de deuses vingativos, vamos falar assim, e passa a ser então um fato natural. E se é um fato natural, ela passa a ser passível de estudo na época da filosofia, enfim, de todos os desdobramentos da ciência que iam então estudar essa doença. Logicamente que havendo essa ruptura do ponto de vista teórico, isso não quer dizer que as outras práticas sempre conviviam junto nesse espaço, nesse tempo e também mais para frente, como por exemplo, da mesma forma que tinham as escolas médicas, entre aspas, nesse período, particularmente em Cos e Quinido, também existiam os templos de Asclépio, onde tinha essa convivência com a tradição mágico-religiosa, e que não por acaso também, muito do que falava Hipócrates sobre os cuidados do corpo, das orientações dietéticas, morais, entre aspas, também nos templos se cultivava a questão do esporte, a questão da arte, a questão do cuidado da alma e do corpo de forma indissociável. Então, eram conhecimentos que se coexistiam nessa época. Uma outra questão que Hipócrates traz, então, as diferentes formas de terapêutica, que uma das vias de cura para as doenças seria a força da natureza, que essa força da natureza era auxiliada pela arte médica, que ele chamava, e também os dois outros princípios, que era o tratamento pelos contrários, que veio a ser a base da alopatia, e o tratamento pelo semelhante, a terapêutica pelo semelhante, que veio a ser mais tarde as bases da homeopatia. Né? Então, a cura nada mais é, o conceito de cura passa, então, por um equilíbrio dinâmico, da mesma forma que a gente já conversou hoje várias vezes, dessa energia circulando pelo corpo, entendido o corpo do homem junto com a questão da alma, que isso não se separa. Aqui só repetindo um pouco a mesma questão, então como que o Hahnemann viu isso, né? Como que ele escreveu de um outro jeito essa concepção de Hipócrates, concebendo esse nome de força vital, energia vital, que às vezes ele também usa a palavra espírito, confunde um pouco, mas como todo esse princípio do vitalismo. E a saúde sendo então esse estado de equilíbrio, mantendo por essa questão dessa energia, mais uma vez, sempre centrado na forma do corpo e da alma. Então, toda essa questão da doença, então, relacionada com a questão energética e psíquica, e não somente do corpo. Aqui, a outra questão é assim, em relação à doença, né? Aí falando um pouquinho mais da parte diagnóstica. Então, como é que ele vê? Se o ser humano, a doença, o que nada mais é quando a gente percebe alguns sinais e sintomas que vão acontecendo no corpo, e você percebe nitidamente pequenos sinais iniciais antes da doença se instalar. Então, o que ele considera doença são pequenas alterações desde o início, que podem ser dadas por sintomas ou sinais bastante subjetivos, inclusive, bastante discretos, que as pessoas não podem perceber, alterações bastante sutis, e justamente isso a gente consegue perceber através de uma anamnese homeopática, que tem todo um sistema de diagnóstico, que detecta essas alterações bem iniciais.
E a cura ela vai ter que se dar a partir também desses movimentos, de descobrir quais são aquelas pequenas alterações que estão acontecendo na pessoa antes que esse aprofundamento da doença aconteça. Aqui ele parte de uma divisão de concepção de alma das pessoas em mente, vontade e emoção, que na verdade é a concepção que vem da questão do pensamento religioso, né, da concepção cristã. Mas aqui eu coloquei para chamar a atenção que esses tópicos que tem a questão do conhecimento, da memória, da capacidade das pessoas decidirem as coisas da vida, os sentimentos de alegria, de sensação, de ódio, de alegria, de tristeza, enfim. Todas essas questões são elementos importantes na questão do diagnóstico em homeopatia. Então, essa aqui seriam os 4 pilares, né, sobre os quais são sustentados a prática homeopática, né, além de toda essa cosmologia relacionada ao vitalismo, que seria, então, a lei dos semelhantes, a experimentação no homem sadio, que foi basicamente o trabalho artesanal de Hahnemann, que era expor as substâncias do reino material, animal, vegetal, ao processo químico de dinamização e de diluição, e esses efeitos foram experimentados em pessoas sadias, para depois aplicar nos seres humanos adoecidos. E o uso de medicamentos, né, nessas doses infinitesimais, aí tem toda uma discussão que envolve inclusive a questão da pesquisa hoje, porque do ponto de vista bioquímico, na concepção científica moderna, é difícil de você, né, das pessoas aceitarem um medicamento tão diluído que a ação dele é absolutamente energética e não química do ponto de vista tradicional. Não vai ter tempo da gente falar um pouquinho sobre isso. E a outra coisa é o medicamento único, que ele colocava como aquele medicamento que contém a totalidade sintomática daquela pessoa, né? 5 minutinhos, tá bom, gente. Vamos passar aqui um pouquinho. Então, essa parte, na verdade, que eu queria mais chamar a atenção era assim, do que a homeopatia tem de cuidado hoje, que a gente pode relacionar com cuidado, a partir das políticas públicas. Do que a gente tem hoje no Brasil, que a homeopatia é reconhecida como especialidade. A gente tem algumas políticas públicas que trazem conceitos como atenção centrada na saúde, ampliação de noção de processos de saúde e doença, e o que isso teria a ver com a homeopatia. Eu acho que, assim, do ponto de vista das políticas, quando elas trazem a questão de fortalecer a relação médico-paciente, né, e a questão da humanização da atenção, isso tem a ver com a forma, né, a questão do olhar e do ouvir, né, o que o paciente tem a dizer, que pode parecer uma coisa bastante óbvia, mas a gente é treinado a ouvir geralmente aquilo que vai se enquadrar em alguma nosologia e não necessariamente aquilo que o paciente tem a nos dizer. Então, a homeopatia é um sistema, uma metodologia, né, de diagnóstico que prevê que a gente reforça isso, né? A questão da empatia, da relação, de se colocar no local do outro, né? Enfim, tem algumas coisas. Pode passar? Também a questão da valorização do saber popular, da percepção sobre o processo do doente, que estão em todas as políticas de promoção à saúde, fazendo um link aí que a gente não vai poder comentar muito agora, mas que é importante, mas de você poder ter um trabalho com o paciente a partir do momento que a gente começa a ensinar o paciente a ele perceber em si mesmo pequenas alterações, pequenas nuances e a forma particular e singular de cada doente, né, que acontece de cada adoecimento em cada paciente, ele passa a se perceber melhor. Isso é uma das questões que eu não falei para trás da homeopatia, porque, assim, essencialmente a terapêutica ela vai prever, por exemplo, pessoas com diagnósticos nosológicos iguais, com tratamentos homeopáticos diferentes. É aí que entra a questão da singularidade. Enfim, todas essas questões no sentido de estimular o paciente, né, a se ver, a se enxergar melhor, perceber seu corpo, perceber sua relação com o mundo, né? E uma outra dimensão que é de você estabelecer uma parceria, né? Sair do lugar da relação tradicional de médico, em que você tem uma relação de autoridade, de fazer obedecer, de prescrever aquilo que é bom, aquilo que é certo, para um local de parceria, onde juntas as pessoas podem construir uma nova atenção. Pode passar. E
E aí, assim, agora terminando assim, para falar rapidamente, gente, a questão das possibilidades dentro da prática, dentro do SUS. Dentro do SUS, então, assim, quais seriam as possibilidades hoje que eu estou vendo desse cuidado, dessa homeopatia que está, né, toda essa possibilidade de cuidado. Basicamente, vou dar um exemplo daqui de Campinas, onde a gente está vendo, a gente tem uma atuação basicamente nas nossas unidades de saúde, do PSF, e em ambulatórios especializados ou outros serviços especializados, qualquer que alguém tenha uma atuação com homeopatia. Há diferentes razões, diferentes formas de atuar, mas na verdade, assim, a situação que eu falo assim, que qualquer um desses lugares, né, geralmente na atenção básica, nas unidades básicas onde a gente pode atuar, na verdade você tem que viver administrando o caos, para você fazer um pouco da homeopatia se você tem esse desejo. Então, geralmente os profissionais homeopatas, eles não são contratados como homeopata, a gente trabalha de outra formação e precisa aí negociar, fazer alguns horários, alguns momentos de homeopatia e outro não, ou a gente dentro da linha de tratamento tradicional, você usa alguma tecnologia, algum recurso na homeopatia, enfim, é meio administrar o caos, é meio como um malabarista, acho que foi isso. A outra situação seria ignorar o caos, né, em que a gente vive. Né? Assim, você reproduz o teu modelito de consultório privado ali dentro, com algumas diferenças estéticas, mas é possível fazer isso, e alguém gerencia o caos, né? Assim, que não é você, né? É possível, é uma forma, né, de você também poder. Né? A outra forma que você tem é você esquecer que conheceu o velhinho simpático, né, e tocar a vida, né? Assim, você comenta o mesmo discurso, começa a reproduzir as mesmas atitudes, né? Faz a mesma coisa, continua prescrevendo corticóide, liga no automático e vamos lá, né? É uma opção, tem muitas pessoas que fazem essa opção ou estão tentando sair, né? Pode passar, seria uma outra questão. E aí, assim, gente, talvez, assim, será que existem outras possibilidades? Será que existem algumas pontes possíveis entre a questão da homeopatia, a medicina tradicional, a gente melhorar um pouco essa questão do cuidado e o trabalho, procurar fazer um meio termo, procurar achar uma terceira via nesse caminho? A gente não sabe assim das possibilidades. Uma das opções, uma das experiências que eu tive recente foi com o NASP aqui em Campinas. A gente teve um pequeno ensaio de estar montando esse NASP e a proposta era um pouco essa: fazer ações para melhorar a qualidade de vida das pessoas e mostrar que existem outras abordagens, né? Até porque eu pulei aqui um pedacinho que não apareceu, mas era assim, a questão é que com tudo isso que a homeopatia pode oferecer, se a gente for implantar isso hoje na situação em que as pessoas vivem, quem de fato dos nossos usuários vão desejar isso? Será que eles vão desejar? Provavelmente não, mas a gente é que vai ter que fazer o movimento de mostrar para essas pessoas esse conhecimento, porque as pessoas de fato não vão bater na nossa porta pedindo por isso, não passa pelo desejo das pessoas e pelas necessidades, né? E as necessidades, às vezes, elas precisam, para virar política, para virar direito, tem que ter um movimento, né? Acho que é só isso. O último, por favor. Só para terminar, assim, eu não sei exatamente o caminho que a gente vai fazer, acho que talvez aqui surjam outras possibilidades de estar fazendo atendendo a homeopatia. Acho que aqui eu coloquei como uma última imagem, assim, que eu não sei a resposta de como que eu estou tentando, né? Eu estou tentando, não sei como que eu vou conseguir exercer todos esses princípios e trazer para as pessoas todo esse conhecimento da homeopatia. Agora, eu tenho algumas convicções, né? A primeira é que isso tem a ver com a ciência, com a produção científica, com aquilo que eu procuro fazer aqui dentro do NAPASFES. Em segundo, que isso tem a ver com o meu atendimento individual clínico com o homeopata, porque eu não abro mão desse espaço enquanto médico, enquanto meu paciente. E também não abro mão da arte, enquanto muito mais do que a linguagem, né, a música, porque isso faz parte da minha vida. Eu acho que é perfeitamente compatível a gente lidar com essas coisas. E aqui dentro uma questão do coletivo, né, assim, não ficar não só no individual, mas do meu pedaço aqui, prima por essa questão da coletividade, pela educação em saúde, por fazer as pessoas conhecerem e se entenderem como necessário, como adequado, como possível e como direito também as pessoas serem cuidadas de uma melhor forma.
sobretudo para a questão da homeopatia, mas passando por algumas questões que o Charles teve que colocar muito rapidamente, mas que são muito importantes, que no fundo vão estar totalmente ligadas, né? Então, assim, por que é que o ensino médico, está cada vez mais ligado no preventivismo A mais B mais C mais D? Então, essas questões são muito importantes para se entender, né? Porque a partir do 4º ou 5º período começa o bullying, uma espécie de bullying com os estudantes para perceber qual especialidade ele já escolheu para fazer. Então é assim, se tem alguém que ainda não escolheu uma especialidade no 5º período, já está meio, não é, out. Se escolheu fazer alguma outra coisa que não seja dentro da biomedicina, inclusive cálculo cognitivo, é discriminado. Então, assim, é uma questão que eu gostaria de discutir, porque essa sedução, não é, desse estilo de venda de medicamentos, não sei o quê, intervenção, não sei o quê, é tão sedutora para as novas gerações. A segunda questão é em relação, assim, à homeopatia, não é? Me chama a atenção, já tinha chamado a atenção no relatório que a própria Carmen fez, que é uma questão interessante, quando você estuda a política, né, o PNFIX, que, contrariamente a outras práticas, mesmo a outras medicinas, a tendência demanda pela homeopatia cai, até porque também poucos estão procurando formação homeopática. Por que poucas pessoas estão procurando formação homeopática? Não é? No tempo que eu estudei homeopatia, foi na década de 80, quase 10 anos estudando, havia sempre sérias disputas entre correntes de homeopatas, não é? Que se boicotavam uns aos outros. Eu tenho a impressão que isso diminuiu um pouco, imagino que diminuiu um pouco. E por que os homeopatas não se colocam a questão de um movimento, não é? De um movimento junto ao serviço público? Atualmente se pode dizer que há muito mais médicos homeopatas dispostos a fazer o serviço público. Mas a maioria dos homeopatas, pelo que me consta, ainda é partidário do consultório particular e vê a saúde pública com um certo ar de aristocracia. Evidentemente, isso é muito mais presente na antroposofia, que é efetivamente até agora uma medicina de elite. Não é? Mas a gente, essas questões que eu gostaria de colocar para vocês. Vamos para mais duas e a gente dá seguimento. Eu vou pedir para, assim como a Mabel fez as suas perguntas de modo objetivo, a gente também faça, que é para dar tempo para a gente ampliar o debate. E eu descobri que nós temos 10 minutos, olha que alegria. Cada um vai ter graça. Próximo, por favor. Eu tenho uma pergunta. É uma pergunta que eu também não tenho resposta. E essa pergunta será mesmo? É o papel do diabo, tá? Eu sou advogado do diabo nesse momento. Será mesmo que a gente vai melhorar o cuidado trazendo outras racionalidades colonizadoras para a relação do profissional com aquele que tem o seu processo de adoecimento? Será que as outras racionalidades, e aqui eu estou falando de outras racionalidades ocidentais, será que a gente vai ter a capacidade de mudar esse projeto colonizador, que é o profissional olhar para aquele que está sendo cuidado como um sub-indivíduo, não portador do conhecimento do seu próprio corpo? Será que essas outras racionalidades dão conta de refazer esse projeto? Esse é um projeto civilizatório da modernidade, né? Uma sociedade do controle.
será que a gente vai conseguir, com outras racionalidades médicas, fazer essa mudança? Então, minha resposta. Boa tarde a todos. Meu nome é Diogo, sou estudante de medicina e o que eu tenho observado pela palestra no geral é que, apesar de existir uma terapia integrativa, quero dizer, todas as especialidades de vocês, eu reparei que tem semelhança entre si, mas também tem diferenças marcantes. É desse modo que, ao longo da minha vida, eu observei que cada indivíduo tem afinidade com um tratamento específico. E eu queria saber, vocês, como profissionais de saúde, como vocês lidam com essa diferença? Porque, por exemplo, pode ser que um indivíduo tenha mais afinidade com homeopatia e outro tenha mais com antroposofia. Eu queria saber como é lidar com esse tipo de caso. Isso aqui assim, ela é bem né, provocante. Você está em qual ano da medicina? Primeiro ano, muito bem vindo, você é muito bem vindo. Vamos passar mesmo as respostas, você é minha primeira do próximo bloco. Pode ser? Essa resposta você abre o próximo bloco? Pode ser? Posso falar alguma? Eu acho que talvez a questão de ensino médio, acho que o Chaves pode estar falando um pouquinho mais, né? Bom, o que eu queria falar em relação à demanda por homeopatia, né? Assim, quem deseja e quem não deseja. O médico, por exemplo, que não quer ter formação em homeopatia, né? Por que não? A gente tem visto, eu até tinha lido o material, mas cada vez os cursos e experiências de curso, escolas de homeopatia fechando e ausência de disponibilidade de fazer esses cursos. Enfim, tem terminado e as pessoas também têm pouco. Com os estudantes que eu tenho acostumado a conversar, assim, realmente assim, ninguém se interessa em fazer homeopatia. Logicamente que eu não vou poder dizer de todas as razões. Algumas das razões que a gente ouve primeiro, a questão financeira, porque hoje em dia todas, não só a homeopatia, mas como outras clínicas, por exemplo, a própria pediatria, que é a minha formação. Aqui já teve tempo que isso aqui era lotado, aqui na Unicamp hoje em dia tem vaga sobrando para fazer pediatria, porque ninguém quer, gente. É a especialidade clínica que não gera procedimento, que não dá lucro, que é só questão clínica. Na pediatria, então, tem que ficar acordando de madrugada. Ninguém quer, da mesma forma que as pessoas não querem mais fazer obstetrícia. Enfim, a vida das pessoas, do jeito que estão levando, não interessa mais esse tipo de coisa. Então, assim, uma das questões passa por aí. A outra questão, acho que passa pelo reconhecimento do entre pares mesmo, porque a questão do homeopata, ele é sempre visto na marginalidade, não só pela sociedade, mas entre os próprios pares. Os próprios colegas nos olham assim, nossa, eu coloco a especialidade a homeopatia, assim, é segunda linha, não tem jeito, as pessoas olham dessa forma, né? Então, assim, no ponto de vista científico também, acho que nem preciso comentar, acho que já foi vastamente, né, comentado, a questão da produção científica. Cadê as evidências? Cadê como que vocês falam que uma coisa age pela energia? Enfim, as pessoas, né, não têm diálogo, né, pelo menos está sendo difícil o diálogo com a questão da academia. Então, socialmente, o status, ou enfim, o nome que se queira dar, para uma questão de valorização social não existe, financeiramente também não existe, e a questão do poder da academia também não. O que é que sobra para esse ser? Querer, pelo que é agradável, da parte de cuidado da medicina. E aí, assim, eu queria aproveitar e comentar um pouquinho a pergunta do Nelson, que na verdade eu ia falar sobre isso, enfim, pulei, que é assim, quando a gente vai falando em todas aquelas questões de aproximação do doente, de ouvir, de né, estimular as pessoas a terem a percepção sobre si mesmo, de tentar identificar, todo
discurso, por exemplo, que a gente faz, inclusive, que faz parte da estratégia de saúde da família, de todo esse referencial teórico, eu não acredito não, viu, Nelson, que isso seja um atributo que as outras racionalidades, porque tem todos esses princípios, consigam dar conta disso. Eu acho que tem que se pensar também, por exemplo, por que eu, que tenho uma formação em homeopatia e tenho a outra também, o que faz com que muitas vezes durante o dia, enfim, durante a minha vida de trabalho, a cada dia que eu acordo para ir trabalhar, muitas vezes eu perco essa capacidade nesse momento. A pergunta é assim, o que faz com que esse médico homeopata ou de qualquer, de qualquer linha de terapêutica, o que faz com que essas pessoas hoje, trabalhando na nossa rede no SUS, por exemplo, percam essa capacidade de cuidado? O que faz com o que acontece nesse mundo onde a gente trabalha aqui no SUS, eu não estou falando de setor privado, porque tem outras até questões, mas no serviço público hoje, quantos dos homeopatas que eu conheço que têm essa formação e que trabalham nas suas outras especialidades no SUS e que também não dão conta, mesmo com todo esse conhecimento, ou seja, não é o conhecimento que vai dar conta disso, porque é o lugar que a gente está, e aí eu não vou ficar aqui descrevendo um cenário de caos que eu coloquei, assim, não vale a pena, é desnecessário. Então, assim, aonde que a gente está trabalhando, E a outra pergunta, só um comentário aqui em relação à questão das demandas, assim, porque será que as pessoas não querem se tratar na homeopatia? Eu trabalhei em gestão recentemente, dentro de um distrito que tem uma população de 200 mil habitantes, e eu tinha contato todos os dias com a demanda com o setor de especialidades. Existiam vagas para consultas de homeopatia no centro especializado, e a nossa lista não existe demanda para homeopatia. Tinha muitas vagas sobrando com o laboratório dos nossos profissionais homeopatas. Apesar de ter disponível, as pessoas não procuram, as pessoas não querem. Os profissionais, eles não conhecem, eles têm preconceito e eles não encaminham. E a população, por sua vez, assim, eu não quero ser generalista e também não dá tempo para muita discussão, mas em uma das imagens que eu tinha colocado, assim, gente, o meu cotidiano, as pessoas têm fome. Elas nos procuram muitas vezes, todos os dias eu vejo isso, as pessoas, literalmente, elas estão preocupadas em comer. Muitas vezes, Não que isso não justifique, que eu acho que isso que essas pessoas não mereçam, talvez elas até precisam ser mais cuidadas, mas as demandas das pessoas passam muito por aí e elas já tiveram também seus imaginários absolutamente dominados por essa questão do consumo, de outras coisas, e a maioria das vezes elas nos procuram porque elas querem exatamente mais daquilo que a gente oferece, que são os remédios, os medicamentos, e ninguém quer saber de refletir em nada, de preferência que já dê pronto, porque transformaram os problemas delas em questões médicas, e o que elas querem mesmo, muitas vezes, é o remédio, enfim, outras questões. Obrigada. Eu vou tomar liberdade de estar compartilhando um pouco da minha experiência atual que tem a ver com essas perguntas. As pessoas têm fome de serem ouvidas. As pessoas têm fome de serem tocadas. As pessoas têm fome de serem acarinhadas, de serem colocadas no colo e ouvidas, entendidas e acolhidas, transformadas no fundador. Eu não sou homeopata, eu sou nada disso, vocês sabem. Minha formação, eu sou médica sanitarista com formação alopática. Mas faço as pessoas falam, nossa, você é homeopata? Eu falo, não. Nossa, você é homeopata? Não. Nossa, ela leva 1 hora na consulta, nossa, ela diz não. A escravidão da produção médica, sim, ela diz não. Tem muitos problemas lá no GDF. Muitos problemas. Mas a gente tem, enquanto profissional de saúde, aprender a dizer não. Eu não vou atender 30 porque você baixou uma portaria que diz que eu tenho que fazer 30 consultas em 4 horas. Então, as pessoas têm fome de um monte de coisa, e fome de comida também. Mas eu, nesse pouquinho de tempo que estou trabalhando de novo com a clínica, tem 1 ano e meio, entendi que acho que a gente se dividiu um monte de racionalidades, todas distintas, já explicadas, estudadas, etc. Mas tem um ponto que é comum a todas.
nós temos a capacidade de ouvir o sofrimento alheio. E ao ouvir, nos abrir o sofrimento alheio, olhando olho no olho desse nosso cliente, que não é doente, tampouco é paciente. Ele é só um cidadão, um ser humano que nem ele, que sofre, que sente, que precisa de coisas, que muitas vezes eu não tenho para dar, mas eu tenho para dar coisas que ele nem sequer imaginava precisar. Se nós nos colocarmos nesse lugar de acolhedores do outro ser humano, nós vamos estar intervindo e muito, meu Senhor. Acho que não importa, importa nós sermos humanos e contactarmos com a nossa essência humana e olharmos que quem está do meu lado é um outro ser humano. Eu, outro dia, igual a você, eu dou aula para alunos que estão no primeiro ano. E eles fazem um negócio com portfólio, já finalizando. E eu entrei no consultório, os meus alunos estavam com os preceptores, e tinha uma gestante que eles estavam examinando, aprendendo a fazer o exame. Eu entrei no consultório, dei a volta e fui na cabeceira dela. Oi, tudo bom? Como é que você está? Né? Tá tudo bem. E eles examinando a mulher, eu vi eu me falando, tá aqui. E aí o menino no portfólio falou, nossa, é visível, perceptível que essa paciente é paciente de minha professora, que ela já conhece há muito tempo, que já tem um vínculo estabelecido. Não, eu nunca tinha visto aquela mulher antes na vida. Então a gente precisa entender que somos humanos, que não há diferença entre eu e o outro que está ali do outro lado da mesa, e que eu posso, com o mínimo que eu tenho, nas mesmas condições, e olha que o SUS-DF é pré-história, né? É pré-SUS, inclusive, nem chegou aí. Com as mesmas condições, fazer muito, mesmo não dando medicamento, mesmo dizendo não vou renovar a tua receita, nós vamos cortar todo o seu medicamento. Você vai sair sem nenhum papel, mas com o abraço carinho, ele vai voltar no outro dia, ou quando for, dizendo, olha, eu fiz tudo que a gente combinou. E eu estou bem melhor. Não precisei tomar simvastatina. Só olhei para o que eu comia e reabilitei. Então, acho que essa é a minha contribuição, agora desse outro lugar da assistência. Acho que a gente esqueceu de nós mesmos. Nós nos esquecemos de nós, nesse papel médico, ou nesse papel de cuidador. Né? Não é o palco, é a minha vida que está ali colocada. Merece uma contribuição. Eu vou fazer uns comentários rapidinhos. Eu acho, em relação à pergunta da professora Mabel, porque eu penso que eu tenho conhecimento de 2 escolas médicas brasileiras, mas no geral, por conta de contato com colegas, me parece que tem que se reafirmar uma coisa que já era meio assim genérico e antigo, mas que eu acho que é muito real e concreto. A escola profissional é um ponto, um pilar da construção das práticas sociais, da racionalidade, que é centrada no hospital, isso já sempre foi, mas aqui no Brasil especificamente é centrado e dominado pelas especialidades médicas, que são as especialidades médicas que estão associadas com uma coisa mais do mundo privado, do poder, da comercialização do dinheiro, etc. Isso é um drama, e isso impera no clima, digamos assim, relacionado aos valores não ditos da escola, e aí isso dá muito nos meninos, nas pessoas que não se alinham direito com aquele clima do não dito, mas que é muito claro, muito explícito. Então, tem uma coisa que assim, apesar das iniciativas do Ministério, das reformas curriculares que têm sido feitas nos últimos, 10 anos, mais ou menos, 12, muda muito pouco. Muda muito pouco, não há muita mudança à vista e não há, todas as outras nacionalidades estão fora da academia, da escola de medicina no geral, exceto raras exceções, não honrosas exceções. Em relação à pergunta do professor Nelson, eu não saberia respondendo, talvez no geral, mas eu queria, um pouco na linha do que a Carmen falou, dizer o seguinte: isso não é só uma percepção, digamos assim, autobiográfica ou uma coisa minha, mas assim, a gente tem visto isso porque tem experimentado fazer intervenções em associação com
com a Prefeitura Municipal de atividades de capacitação e educação permanente com profissionais da atenção primária, médicos, que trabalham por 8 horas por dia fazendo biomedicina, alopatas, portanto, e também um pouquinho com estudantes, que a você apresentar com a devido respeito e cuidado outras nacionalidades médicas com seus pressupostos filosóficos, suas doutrinas, seus saberes, suas técnicas, num esquema digamos assim, civilizado, de isso aqui que existe, isso aqui faz sentido, isso aqui está crescendo, tem mais respeito, tem pesquisa, tem isso, tem aquilo, ou não tem, mas enfim. Isso pode ser útil e ensinar um pouco da utilidade e as pessoas experimentarem. Isso eu acho que tem 2 efeitos grandes, que é, primeiro, cria uma relativização na cabeça, cria um espaço para a possibilidade da pessoa sair do fundamentalismo biomédico, mecanicista alopata. Ele desgruda um pouco da classificação das doenças e daquelas condutas automatizadas da sua persona médica, assim. E ao fazer isso, não só abre espaço para outras lógicas, outras racionalidades, mas abre espaço para a percepção de eu sou um curandeiro, sou um cuidador, e posso cuidar mais. E a pessoa tem espaço para saber a técnica e um espaço de visibilidade para a relação de cuidado do cuidador. E isso eu acho que tem uma potência nisso, que não está na racionalidade, mas está numa existência de múltiplas abrirem, facilitarem a percepção de que existe um cuidado aqui, que eu sou um curandeiro. E aí eu vou ver o que eu vou usar, e aí já não estou mais preso e cercado por uma coisa só. Isso eu acho que tem uma certa potência, mas isso estou falando assim, resultados preliminares dos primeiros grupos focais. Tem 1 ano que eles estão fazendo experiência lá na prefeitura, temos um grupo, tem 40 médicos sendo treinados com coisas diferentes. Começaram a aprender medicina chinesa, agora nós vamos começar a ensinar um pouquinho de homeopatia, já ensinamos outras coisas, enfim, vamos aos pouquinhos. Por último, queria comentar a pergunta do estudante, ele falou da diversidade. Eu não entendi muito bem se a pergunta é relacionada a gente, a nossa propensão, ou a propensão do usuário. A gente escolhe, eu tenho a impressão de que a gente escolhe por uma coisa assim, meio um pouco por angústias, coisas pessoais, preferências, um pouco por acidentes a biografia é uma coisa muito misteriosa. Os antroposóficos poderiam ajudar a esclarecer um pouco melhor e ter uma compreensão sobre isso. Eles gostam dessa brincadeira. Tem tecnologia para ajudar, para entender e tal. Mas eu queria dar um pequeno depoimento pessoal. Eu tropecei, enquanto estudante de medicina, tropecei literalmente na medicina chinesa, porque um colega físico aqui da universidade, que fazia estudante de física, me levou para conhecer o pessoal que estava na medicina chinesa, e depois tropecei literalmente, quando fui trabalhar, saindo da universidade, fui trabalhar no serviço de saúde, descobri que a médica ao lado era homeopata, que dava, e pegava os prontuários e via uns caras com umas coisas lá, e uns remédios que eu nunca tinha ouvido falar, e depois o cara só melhor. Negócio disso. Tropecei. Aquelas pessoas que tinham doenças crônicas incuráveis e que, sumiu. Não tem mais, então, isso é possível, entendeu? Então, tem muita coisa, tem que aproveitar um pouco as deixas desses acidentes da geografia. Obrigado. Bom, eu vou ser breve, porque eu acho que todo mundo está aqui para tomar café, né? É rapidinho. Eu acho que, englobando todas essas questões, eu acho que culturalmente a gente vive ainda a soberania econômica do dinheiro, e o Freitson ele cita pesquisas desde 1960 com estudantes de medicina, e ele faz essa questão assim: por que você veio fazer medicina? E a primeira coisa que eles dizem é porque ganha dinheiro. Agora, você vai oferecer uma coisa para o camarada que não dá dinheiro, né? Então, assim, eu falo que quem se bandeia para o lado das alternativas complementares integrativas são pessoas que se desiludiram um pouco com respondendo um pouco a questão do estudante,
né, que, assim, eu sou pneumologista, eu cansei de receitar a mesma coisa todo dia, do mesmo jeito, né? Eu falo que é medicina, né? Você vai carimbando, né, e receita tudo igual para todo mundo, né? Você não tinha uma individualização, né? Você não vê cada pessoa, você vê a doença. A doença, teoricamente, né, é igual para todo mundo. Se você não souber distinguir, né, qual que o que tem de singular naquele indivíduo, né, como que você faz um caminho para aquele indivíduo, para ajudar melhor aquele indivíduo, eu acho que não está fazendo nada, né? Não é medicina, né? A questão do reconhecimento também de quem faz esse tipo de trabalho, especialmente nas instituições, né? É difícil a gente entrar nas instituições, né? Não é fácil. Eu consegui coordenar uma pós-graduação em antroposofia na saúde, lá em Sorocaba, onde eu atuo, na Universidade de Sorocaba, uma vez. Depois já tentei mais 4 vezes, né? O reitor, que era meu amigo, saiu, e aí não consegui mais. Então, assim, é difícil, né? Assim, por que nós não estamos mais na academia? Porque é muito difícil assim, as aberturas são pequenas, né? A gente precisa estrategicamente, né, como disse a professora, né, fazer estratégias para chegar, né, bolar um tipo de disciplina, né, para a gente, a partir daí, então, começar a falar dessas coisas, né? E as pessoas, como indivíduos, né, indivíduos que procuram esse tipo de tratamento, eu acho também que tem a história da fome, tem a história das requisitações básicas do ser humano que precisam ser atendidas, mas tem uma história com o esforço também, né? O esforço está fora de moda, gente. Tudo é esse dedo só que funciona, né? Eu aperto para isso, eu aperto para aquilo, eu aperto para aquele outro. Então, assim, quando eu digo que nós vamos fazer juntos, que nós vamos caminhar juntos, né, para resolver o problema, não é todo mundo que está afim de fazer esse caminho, não, né? Então, assim, não, eu prefiro que você me dê uma pílulazinha dourada, de preferência, que vai me resolver o meu problema, né? Então, tem essa história também da informação também, né? Da divulgação, do quanto isso funciona, né? Porque a todo momento a gente é checado. Eu sempre falo que esse caminho é um caminho de pedra, não é caminho de asfalto bonitinho, que você vai chegar lá dentro, não. Você vai tropeçando, amanhã você pisa de novo, vai tentando abrir as portinhas, né? Mas nós vamos chegar lá. Próxima rodada, a gente tem mais uma ou duas, eu fico no ok do café, tá? É hora do café? Mais uma rodada. Por favor, então vamos ser mais assim, objetivos, a mesa também, mais objetivos nas respostas, que é para a gente ter todo mundo contemplado, por favor. Ok. A minha pergunta é: meu nome é Cora, eu sou da Biologia, e a minha pergunta conversa muito com a pergunta do professor Nelson fez, o professor Charles respondeu ela, assim, encaminhou bem. Mas a minha dúvida, na realidade, assim, reflexão, é porque da problemática da relação do médico-paciente, da aplicabilidade dessas novas, tanto as racionalidades médicas, essas especiais, né? E pensando na biomédica mesmo, de hoje em dia, que o professor Charles falou muito rapidamente isso, eu queria que você falasse mais, do paradoxo entre a medicina de ponta, que não se pretende aplicável na sociedade, e a medicina de moda, que é uma medicina antiquada e que é muito aplicada, né? E essas novas racionalidades, elas têm a grande vantagem da singularidade, que vem muito no sentido de uma percepção que existe como se fosse uma arte do terapeuta, de perceber o sutil, coisas que as máquinas e os equipamentos não conseguem perceber.
Aí, nesse sentido, o quanto que também essas racionalidades, por estar embasada nesse saber discursivo delas, que necessita de uma linguagem própria, uma cosmologia própria e é muito particular delas mesmo, assim, de ser aplicável mesmo, de passar isso para a população, enquanto que você pode se fechar nesse mundo de tudo bem, eu conheço muito medicina chinesa, ou medicina ayurvédica, ou qualquer uma antroposófica, e tudo isso é um saber discursivo que eu estou inserida, mas passar isso para a população, e nos cuidados, e nos conselhos, vai nesse sentido. E o quanto que essa medicina biomédica de ponta poderia auxiliar a gente nessa guia de perceber o sutil e singularizar. Qual seria o papel dessa medicina de ponta? Meu nome é Reinaldo, sou doutor nacional de campo e professor na Faculdade de Medicina Federal de Mato Grosso. Médico homeopata, sanitarista. Tem alguns aspectos que são reflexões assim, profundas, né, vivenciadas no dia a dia, e é claro que a gente para no momento para também pegar cada uma dessas reflexões e tentar entender este contexto onde se inserem as práticas dentro de um sistema de saúde que está atrelado a um modelo, né, dentro de uma sociedade com aspectos culturais, antropológicos importantes. Então, todas essas questões eu penso que são pertinentes, e dentro desse processo eu vejo que cada vez mais a individualidade se dilui dentro de um processo de massa, e as questões do sofrimento pessoal, eles acabam não tendo tanto valor quando considerados o sistema em si. Então, é um sistema que cobra do médico uma postura imediatista. O paciente tem inserido nesse processo, e eu gostaria de pegar uma carona na pergunta inicial do Nelson e tentar entender como que se pode mudar isso dentro desse contexto. A nossa pequena contribuição enquanto algumas práticas complementares, alternativas, ou essas práticas que a gente busca oferecer para o ser humano, como que a gente pode transformar essa realidade? Você me provocou muito, e lógico que a mesa também. Eu sou Zezé, minha formação, eu sou enfermeira, e vou me apresentar assim também, né? Enfermeira sanitarista, não tenho nenhuma formação ainda nas práticas considerando futuramente hegemônicas, né? Vamos começar a falar o que a professora nos falou hoje de manhã, né? E aí, acho que o conjunto, né, de todos os requisitos, atributos, quer seja, né, a homeopatia, quer seja a medicina antroposófica ou as outras, elas trazem um componente, né, no exercício dessa prática, que é um componente de tempo, que acho que a professora Elaine destacou, inclusive, numa das suas lâminas, né? E a gente está indo contra tudo isso. E aí a Carmen, quando ela se apresenta, ela fala assim, eu não sou isso, mas eu não sou nenhuma, sou médica sanitarista e hoje estou no lugar da assistência. E aí tudo que você traz, Carmen, eu tenho bastante identidade, porque também como enfermeira, eu olho o outro, o meu objeto de trabalho, né, são necessidades do ser humano. E me acho competente para resolver um monte de coisa, mas pelo menos tenho outros tipos de disponibilidade que partilho com você. E aí eu fiquei pensando, e acho que pode fazer parte né, das suas respostas, né, que quando a gente estabelece um tipo de prática, como você faz, automaticamente aquela pessoa com que a gente partilhou e atendeu, ela quer você de novo, ela não quer o outro, né? E a gente tem uma organização do serviço
pelo menos no serviço público, e no privado também, que é por hora, que é por dia. Se eu ligo, a secretária me fala assim, não, ele não tem vaga, só daqui um mês, e lá no serviço. Então eu fiquei pensando muito como é que você lida com isso no dia a dia, né, que pode gerar o que nós chamamos lá na saúde pública, na saúde da família, a demanda espontânea. Você quer a última? Rapidinho. Mas é rapidinho mesmo que eu vou te colocar. Eu vou fazer uma provocação rápida. Uma provocação muito rápida na questão epistemológica. Se a questão que está alinhando todos vocês é um ato cosmoético amoroso. Se a gente não tratar o primeiro aluno lá, ou seja, de enfermagem, de nutrição, se não tiver esse cabedal de ato cosmoético, amoroso, não vai dar. Seja com tempo, o instrumental que seja da antroposofia, eu posso até falar um outro paradigma, consciencial, talvez ninguém saiba ali, mas então, como que nós transferindo epistemologicamente para o primeiro ano lá a questão do ato amoroso? Obrigada. Vamos responder, nós voltamos agora dançando no braço, então a gente vai rapidamente para responder. Eu já posso começar, porque daí já o meu lado. É muito difícil, e eu estou tendo muitos problemas, porque eu já mudei 3 vezes de local físico de trabalho, as pessoas vão onde eu vou. E isso tem sido um problema. Eu trabalho na estratégia, a gente trabalha no território. Então, a hora que eu mudo, me chega uma senhora de 90 anos e fala, eu só saio daqui sem falar com ela. Eu vou falar com ela, pode me matar, eu vou falar com ela. Agora, eu causo, eu tenho esses problemas, e crio esses problemas. Mas alguém tem que começar a dizer que a estratégia, ou que a nossa atitude profissional é outra. Eu espero que eu possa fazer isso nesse lugar que eu estou agora. Fiz isso quando estava no Ministério. E sigo fazendo isso agora. Agora, que é um caos, é um caos. Mas a gente se vira e se ajeita, o povo descobre o celular, o povo chora na porta do consultório, é desesperador. Mas eu tenho disponibilidade, porque se eu criei este vínculo, aí a responsabilidade sobre o vínculo e a longitudinalidade do que a gente está fazendo. Se eu crio o vínculo, eu tenho que dar conta dele. Olha, então eu não crio nada e faço um pronto atendimento e pronto. Foi uma venda e resto, não é isso? Mas não é essa a minha prática. Eu não dou conta de fazer isso. Calma. Então eu tenho problemas. Já estou na 3ª unidade de saúde da família. E os pacientes me seguem, não são poucos. Vamos começar a Olha, Carol, Cora fala em arte médica. Eu gostei muito dessa colocação sua. Gostei muito. Porque eu acho que resume bem o que nós que escolhemos esse caminho temos assim como linha mestra, né? Porque você fazer com amor, você fazer individualmente é uma arte. É uma arte. Você fazer igual para todo mundo é técnica. E a arte, né, segundo Snyder, é o que une o céu e a terra. Né? Então, assim, se a gente colocar arte em tudo, se a gente chama de arte de curar, né, eu acho que você faz realmente algum tipo de ajuda para o seu assistido. Não vou mais falar paciente. Paciente ele não é paciente. Né? Desde que eu o convido para trabalhar juntamente, né, comigo, né, esse encontro médico-paciente ou médico-assistido é um encontro que faz, que tem para lá e tem para cá, né? Eu aprendo com ele e ele aprende comigo.
é um lugar sagrado, né? O nosso consultório, o nosso local de trabalho é um lugar sagrado, né? Quanto que a gente não aprende com o paciente, gente? Quantas vezes o paciente está queixando de uma coisa que você exatamente está passando por aquilo. Parece até brincadeira de Deus, né? Eles põem aquele dedinho ali que está vendo, você tem que resolver o seu também para poder resolver o dele, né? Então, essa arte de curar, eu acho que é o que nos distingue, né? Não no sentido vaidoso da palavra, né? Agora, como transformar a prática em realidade, como eu estava falando, não é simples, não é simples. Eu acho que como a Carmen me trouxe, assim, se cada um fizer a sua parte, onde estiver, então você vai dar uma aula, né? A gente é muito convidado, quem não conhece a antroposofia vai lá, vai dar uma aula, né? Tenta encantar, né? Tenta trazer a coisa, né? A tônica da humanização, né? Que tem na nossa prática, né? E é o que a gente precisa hoje nas profissões de consulta, nas profissões da saúde, né? E a última questão epistemológica do nosso amigo, eu acho que cada racionalidade tem a sua epistemologia, né? E eu acho que em comum a gente tem que a gente precisa trabalhar bastante para a pesquisa, né? Para trazer esse conhecimento um pouco mais às claras, né? Cavar, né? Até achar um lugar que a gente possa apresentar o nosso trabalho, o nosso conhecimento, né? Que é justo, que é lícito, né? E que dá resultado, né? Contra resultado você tem argumento, né? Eu vou tentar fazer uns comentários nisso. Eu acho que a gente podia pensar sem alongar numa coisa de geral, para chegar um pouco mais no específico na pergunta da eu acho que uma coisa que talvez possa ser dita é que assim, a gente está vivendo num mundo contemporâneo, que seria, sei lá, um mundo globalizado, em que a vida é cada vez mais difícil de ser vivida. Todo mundo tem cada vez menos tempo para viver tranquilamente. E você tem um processo de modo de vida social cada vez mais homogêneo e cada vez mais duro. E isso produz muito sofrimento e muita doença, muito adoecimento. Você tem, por um lado, uma produção violenta de adoecimento, por outro lado, um enquadramento dos profissionais oficiais do sistema de saúde no mesmo sentido, produção de produtividade, de enquadramento, de programa. E isso é cada vez mais avassalador e orientado, sei lá, a concentração de poder, orientado desorientado. Então, se por um lado isso é muito acirrado, por outro lado isso gera uma angústia e uma necessidade de sentido muito grande. Então, é muito paradoxal que as pessoas precisam viver nesse, precisam de alguma coisa para aliviar, uma pílula dourada, não sei o quê, e por outro lado não tem sentido. Elas estão ávidas de querer construir um sentido para as coisas. Embora isso seja muito árduo e muito doloroso, porque não é muito fácil. Esforço, tem diagnósticos difíceis de serem feitos, ou compreensões difíceis. Agora, isso aumenta muito digamos assim, um certo vazio que é fértil, paradoxalmente, para os profissionais, para a produção de conhecimento, pensando na academia, nos profissionais de saúde, que seja voltado para essa coisa do cuidado singularizado, individualizado, porque as pessoas ficam doentes, elas precisam ser cuidadas. Então, você tem uma abertura muito tensa, porque a pressão do capitalismo cognitivo agora, quem não leu vai descobrir o que é um capitalismo cognitivo, para
enfim, para ser rico, milionário, ter uma conta bancária de um equivalente, eu brinco assim, que eu posso ser um imperador, depende do que eu tiver na minha conta bancária. Enfim, resolvendo agora, voltando um pouco mais para a coisa prática. Isso gera uma necessidade de muita mestiçagem, muita adaptação, muito pragmatismo. Mas que, aí assim, precisa de um pouco de criatividade. Eu fiquei muitos anos na atenção primária e o jeito que eu tinha de dar conta da demanda espontânea era chegar no horário e sair meia hora, 40 minutos, de uma hora, quase sistematicamente, quase todo dia. Eu ganhava da mulher todo dia em casa. Sendo que eu era funcionário público, se eu batesse, eu não ganhava mais, por nenhuma dessas horas a mais. Agora, se eu estou na universidade, nem preciso comprar minha agenda, mas aí os estudantes me param no estacionamento para perguntar qualquer coisa, eu fico lá atendendo estudante. Deixa eu atrasado em casa, tem um jeito. Agora, sim, em relação aos usuários, que são muito alheios a essa história, das racionalidades, do conhecimento especializado, da formação, não sei o quê. É aplicável? Qual é a aplicabilidade? Voltando aqui para a pergunta da Cora. Eu acho que se você se comunicar com um brasileiro nesse contexto, com outro, que pode ser um contexto bem pior que o seu, que normalmente é assim no mundo profissional, nós profissionais de saúde somos normalmente classe média, eu acho, mas a população não é assim, é muito mais pobre que a gente. Mas se a gente se comunicar com ele e inventar jeitos de se comunicar, a gente mistura, faz uma mistureba sincrética de coisas que a gente sabe. Da remédio homeopático, assim, eu sei que da remédio homeopático, se a pessoa nem tem ouvido falar, inclusive, esse eu não tenho muito tempo, se é um dia daquele fiscal, acho que ela vai continuar sem ouvir falar da homeopática, você vai tomar esse remédio, entendeu? Como um remédio, pode melhorar muito ela. Cansei de ensinar coisinhas na medicina chinesa, os nomes eu inventei, que eu achei que eram possíveis para comunicar com a pessoa. Assim como a gente faz com a alopatia. A gente cansa de dar todo dia remédio com as explicações mais estapafúrdias do mundo para as pessoas, que todo mundo aceita. Porque os médicos simplificam o diabo, todo mundo simplifica, todos os problemas se comunicam como podem com os doentes. A aplicabilidade é total. O que depende é que a gente tem uma homogeneidade muito grande de uma prática biomédica social, muito técnica, muito padronizada, e inflamatório, paracetamol, antibiótico, não sei o que, para todo mundo, que é um negócio maluco do sistema. Precisa dar lucro para quem produz essas coisas, a gente precisa pensar aquilo lá, entendeu? Mas isso não é cuidado, isso não é medicina, isso não é nada. Agora, é um ato meio revolucionário, meio quixotesco de você desviar da assassina, mas é o que dá sentido na vida da gente. E as pessoas sofrem muito, só que você gosta muito, porque é difícil criar um óculos razoável de vida em que você consiga fazer uma coisa melhor num sistema tão pesado, assim, então dificulta muito. Mas esse é o desafio da nossa época. A nova geração tem que se virar e a gente tem que tentar deixar alguma coisa, alguma, digamos assim, dica de sabedoria, de caminho, de possibilidade para construir. Mas eu acho que está sendo construído. O mundo é muito paradoxal. Assim como tem o rolo compressor do lado, tem resistência aparecendo do outro. Tem brechas, tem lugares que dá para explorar. Então tem que ser inteligente, esperto e persistente. Paciente, certo. Eu queria só acrescentar um pouquinho da pergunta da Cora, né, que estava falando assim, a respeito de um pouco da experiência assim, de como que a gente faz para contar para as pessoas que existem essas outras possibilidades, né, assim, na experiência que eu tenho tido, assim, na verdade eu não falo exatamente em homeopatia, até porque na proposta, por exemplo, do NASF, que eu comecei a trabalhar com essa questão, particularmente em educação e saúde, na verdade a gente falava inclusive usava outras coisas e nunca exatamente conceitos específicos dessa racionalidade. Toda a postura e o entendimento e a colocação que eu fazia era no sentido do paciente se perceber, dele perceber o que naquela doença, naquele sintoma que ele está tendo, que ele pode mudar. Então, às vezes são mínimos detalhes, eu acho que são pequenas coisas, tanto do ponto de vista da atitude, quanto pequenos conceitos, que inclusive às vezes parece estranho para o paciente, né? Do tipo, por exemplo, posso pegar algum exemplo assim, o pai da criança chega e fala assim para mim, pro bebezinho de 3 meses, pode dar danoninho? Tipo assim, ele colocando na minha mão essa responsabilidade, a minha autoridade para dizer se pode dar danoninho ou não. Eu olhei para ele e falei assim, pode.
Aí ele fez aquela cara estranha assim, ele falou assim, aí eu devolvi, falei, mas por que o senhor está me perguntando isso? Então, para mim, não sou eu que tenho que dizer que pode, né? É você que vai escolher que tipo de vida você quer dar para o teu filho, qual alimentação que você quer dar na tua casa, né? Eu posso te dizer que, assim, não vai matar o menino se você der danoninho, mas, assim, o que vai acontecer com essa criança que agora quer danoninho, amanhã quer McDonald's e daqui a pouco quer Coca-Cola, o que vai ser desta família? Ou seja, você usar pequenos momentos que você tem, nem sempre eu consigo fazer isso. Às vezes eu tenho que falar não e vir nas costas mais lá. Mas quando eu posso, eu simplesmente devolvo, né? Aquilo que, mesmo que às vezes esse poder todo, às vezes eu nem quero, mas as pessoas querem colocar no meu nome, né? Dizer que eu posso dizer, as pessoas esperam que eu diga o que ela tem que fazer, o que ela pode ou não fazer. E eu acho que são pequenas atitudes desse tipo, pequenas oportunidades de conversar com as pessoas, não sobre homeopatia, de falar de remédio, outras possibilidades, mas tentar enxergar como que o adoecimento é produzido na vida das pessoas e que vida que elas têm a opção de levar ou não. Na verdade, muito do que eu tenho feito é nesse sentido. E a outra coisa, assim, que como a Carmen falou, e ele também disse, gente, essa mudança, às vezes pequenas atitudes, pequenas mudanças que a gente faz no nosso ambiente, seja de consultório ou de relação com as pessoas, isso tem um preço, e quem paga é a gente, não tenha dúvida. Porque o gestor continua cobrando pelo tempo, pelo procedimento. Eu não tenho uma hora para fazer consulta de homeopatia, enfim. Então a gente vai tentando fazer pequenos movimentos que sejam coerentes com tudo aquilo que a gente se propõe dentro do limite dado. Né? Tem que lá. Gente, vê-se que a mesa precisaria de muito mais tempo. Nós temos mais 2 mesas, nós vamos reduzir o intervalo para dar certo, para a gente não ficar muito atrasado. Muito obrigada. E a gente faz 20 minutos de intervalo.